Pessoal, fazendo um vídeo meio amador aqui para explicar um assunto que sempre volta para a gente com perguntas bastante oportunas sobre o prazo que deve ter um contrato de locação residencial. Então, muita gente pergunta, pode ter um ano, pode ter 6 meses, tem que ter 30 meses, né? E a gente vem aqui esclarecer, primeiro respondendo o seguinte: não existe um prazo específico obrigatório. Tá? A questão é que contratos de locação com menos de 90 dias podem ser configurados aí como locações de temporada, né? Então, a gente está falando prazos de contrato aí, uma vigência determinada a partir de 90 dias no mínimo. Tem uma questão de tempo máximo, não que exista um limite legal, mas o que acontece é que se o contrato de locação tiver mais de 10 anos ou mais, o locador ele precisa ter a anuência do cônjuge para firmar esse contrato de locação. Então, para você, se você é dono do imóvel aí, enfim, tem direito de uso e fruição do imóvel, você pode colocá-lo para alugar, e basta que um dos cônjuges ou companheiros assine esse contrato de locação na figura de locador, né? Mas se eventualmente você for casado ou tiver até união estável, que do ponto de vista civil se comporta como se fosse o regime da comunhão parcial de bens, né? Em regra geral, você precisa, se for figurar no contrato de locação como locador por um período de 10 anos ou mais, você precisa que os dois do casal ali assinem, né, os dois companheiros. É muito raro isso acontecer para locação residencial, né? Eu, particularmente, nunca vi um contrato de locação residencial com prazo tão grande assim. Mas existe um costume no mercado de, especialmente quando o contrato é intermediado e administrado por imobiliárias, que colocam é, 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 um certo profissionalismo a mais nessa relação entre locador e locatário, etc. Existe um mantra de se colocar 30 meses, né? O famoso 2 anos e meio. E as pessoas perguntam muito para a gente, isso é obrigatório, precisa ser isso, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem? Qual o ponto? Até para entender um pouco do porquê, a gente tem que resgatar o contexto no qual a lei do inquilinato foi criada, a atual redação, claro que ela teve várias modificações de lá para cá, mas é do começo da década de 90 e a gente tem que pensar que ali nós estávamos ainda fazendo aquela redemocratização do país e a gente ainda tinha uma memória muito curta dos períodos de hiperinflação, né? Da economia brasileira. E isso gerou uma série de consequências e no mercado de locações residenciais não foi diferente, porque acontecia que você firmava um contrato de locação hoje por um determinado valor, e dali um mês, 2 meses, aquele valor já não fazia mais sentido, porque as coisas subiam muito de preço, havia um reajuste dos aluguéis com uma frequência muito grande, e o que acontece é que era inclusive comum os locadores pedirem os imóveis com muita frequência, porque ele queria realmente alugar novamente, né? Porque agora o novo valor de mercado ele se reequilibrava de uma forma muito rápida. Então, vamos imaginar para dias de hoje, você alugava um imóvel por R$ 1.500 e dali 6 meses esse imóvel já valia R$ 3.000 na nova realidade da inflação e o seu inquilino estava ali, eventualmente você tinha alguma trava contratual para poder fazer o reajuste daquele inquilino para aquele novo valor, então era mais fácil você simplesmente pedir o imóvel de volta, se você tivesse permissão ali legal e contratual para fazer, e alugar de novo, né? E isso gerava, isso dentre outros fatores, gerava uma instabilidade, uma insegurança muito grande ali para os moradores, para os locatários, e até, claro, de uma forma reflexa para os próprios locadores, né? Então, mas para o locatário, particularmente, era uma situação de muita insegurança, porque convenhamos, quando você faz toda uma mobilização para mudar para o imóvel, você precisa ter uma mínima ideia de quando você, no mínimo, vai poder ficar ali, porque é um planejamento familiar que se envolve, né? A gente tem que pensar que, no final das contas, são pessoas, são famílias, filhos, pessoas grávidas, doentes, e aí vai. Uh, então, o que acontece? O legislador, o legislador da época, ele fez uma proposta, a ideia era, eu vou fazer com que haja no mercado uma forma de ter um tempo mínimo de contrato, um tempo razoável de contrato, dentro do qual eu imagino que seja um bom período para que a pessoa se mobilize, faça o planejamento familiar e consiga, então, ter um conforto mínimo ali. Mas eu não vou proibir as pessoas de fazerem contratos por um período menor do que esse. Só que eu vou desincentivar
através de algumas regras, tá? Eu vou fazer com que os locadores, eles tenham alguns pontos bastante negativos, bastante realmente que os desincentivem a negociarem contratos de locação por um período menor do que esse. E que período foi esse? 30 meses, tá? 2 anos e meio. Qual que é o desincentivo? Qual que é o ponto? Primeiro, se você firma um contrato de locação de 30 meses, então um contrato por período determinado, ele vai durar 2 anos e meio. Durante este período, né, o locatário, ele tem o direito de sair do imóvel quando ele bem entender. Afinal, ele não é escravo do imóvel, ele não está amarrado lá. Claro que, a depender do que for firmado no contrato de locação, ele pode ter que pagar uma multa rescisória, né, uma multa penal por uma rescisão antecipada do contrato, que o artigo 4º determina o dever de ser inversamente proporcional ao tempo já cumprido. Então, se eu firmei um contrato de 30 meses, com aluguel, com uma multa rescisória, né, uma multa penal por rescisão antecipada de 3 aluguéis, por exemplo, eventualmente, se eu, como inquilino, cumprir 15 meses desse contrato, ou seja, cumprir metade do contrato, se eu decidir devolver as chaves e sair do imóvel, eu vou ter, em tese, aí, uma multa de 1,5 aluguel para pagar, né? Então, é inversamente proporcional ao quanto você cumpriu. Muita gente tem uma visão tecnicamente bastante errada, imaginando que o locador, né, o vulgo proprietário, também tem esse direito. Ou seja, as pessoas imaginam, já ouvi muito isso, as pessoas imaginam que a figura do locador tem o mesmo direito do locatário, assim como o locatário tem o direito de sair do imóvel e pagar uma multa, o locador teria, hipoteticamente, o direito de pedir o imóvel de volta desde que ele pagasse multa. Gente, que fique muito claro, dentro do período determinado do contrato, o locador não tem esse direito, tá? Claro que ele tem o direito de pedir todo mundo pode, mas ele não tem o direito de exigir que o inquilino saia do imóvel, pagando ou não multa. Isso não existe, tá bom? Isso é muito importante ficar bastante claro para qualquer operador do direito imobiliário, para as imobiliárias, quem está se metendo nesse mercado, ou inclusive para o público em geral. Mas o que acontece, então? E por quê? Óbvio, se você como locador, as pessoas acham, inclusive, que esse direito existe caso você vá pedir para uso próprio. Ah, mas eu preciso do imóvel, meu filho precisa do imóvel, minha mãe precisa do imóvel. Não interessa. Dentro do período de pré-determinação do contrato, o locador não tem o direito de exigir que o inquilino saia do imóvel, caso o inquilino não esteja descumprindo nenhuma regra, claro. Eu não estou dizendo aqui caso de despejo, caso de desvio de finalidade, o cara alugou para fins residenciais, agora está usando para fins não residenciais. Então, aí não são questões de, não é um direito potestativo do locador, não é um direito que ele tem independente do que eu estou fazendo. Aí já é realmente o locatário descumprindo o contrato de locação e o que eu estou fazendo é pleiteando pela rescisão do contrato, é diferente. O que eu estou falando aqui é o direito de, sem motivo nenhum, né, ou porque um motivo que tem a ver comigo, o locador, eu exigir o imóvel de volta. Isso não existe, tá? Só que o que acontece? Se você fizer um contrato, aí vem a discussão do prazo do contrato. Se você firmar um contrato de locação por um prazo inferior a 30 meses, qual que é a consequência? Antes disso, se eu firmar de 30 meses e terminarem os 30 meses, ao final deste contrato, se o inquilino não sair do imóvel e o locador também não exigir o imóvel de volta, ao final dos 30 meses ele tem esse direito, o contrato se renova automaticamente, mas agora ele não tem mais um período determinado para seu término. Ele fica sob um período indeterminado. Qual que é a consequência? Durante esse período de indeterminação, tanto o locatário quanto o locador podem rescindir o contrato de forma potestativa, né, um direito potestativo que ele tem, mas no caso do inquilino, ele simplesmente avisa o locador, olha, obrigado, foi bom enquanto durou, vou sair, e 30 dias depois ele tem o direito de sair. O locador também tem esse direito, quando o contrato está por período indeterminado. Ele simplesmente fala, ó, inquilino, obrigado aí por todo esse tempo, mas agora eu vou pedir que você se retire do imóvel, 30 dias depois, então, o inquilino é obrigado a fazer isso. Então, essa situação ocorre quando, inicialmente, o contrato tinha sido firmado com 30 meses. Terminou os 30 meses, você entra dentro desse período de indeterminação, e aí os dois podem pedir a rescisão do contrato, só aguardando 30 dias para que o outro cumpra a obrigação. Mas aí, voltando, o que acontece então se eu, como locador, e a pessoa como locatária, decidiram e firmarem contrato um período de 1 ano, né? Passados, então, os 12 meses, veja, dentro do período de determinação do contrato, dentro dos 12 meses, o locador não tem, sob nenhuma hipótese, o direito de exigir que o inquilino saia do imóvel. O inquilino sempre tem esse direito, desde que ele pague
a multa pactuada em contrato lá inversamente proporcional ao período cumprido. Mas ao final dos 12 meses, se você fosse fazer uma analogia ao caso de 30 meses, o que a gente imagina a princípio? Pô, terminou os 30 meses, deu 31 meses, o locador pede o imóvel quando ele quiser. Só que se esse contrato tiver originalmente sido estabelecido com menos de 30 meses, não é bem assim. Vamos colocar a hipótese de fiz um contrato de 1 ano. Deu 1 ano, entrei ali no 13º mês de vigência. O contrato automaticamente se renovou por período indeterminado, só que o locador continua não tendo o direito de, sem motivo nenhum, pedir a rescisão do contrato e a desocupação. Aí que está o detalhe. Ele tem esse direito? Até tem, mas não é um direito que independe de motivo. Ele precisa ter uma justificativa e a lei taxativamente traz quais são as justificativas possíveis. São elas, primeiro, o famoso uso próprio. Então, eu preciso do imóvel, não tenho outro lugar para morar, o imóvel é meu, ou meu filho precisa do imóvel para morar, para residir, ele não tem outro lugar, ele não tem um imóvel próprio, ou um ascendente, né? Então, é o famoso uso próprio. Então, no caso do pedido de imóvel para uso próprio, sim, o locador pode, nesse período de indeterminação do contrato, exigir que após 30 dias o inquilino se retire, tudo bem? Outra possibilidade de pedida é quando você, como locador, né, e proprietário, tem uma aprovação de um órgão público para fazer uma reforma no imóvel que vai o ampliar em no mínimo 25% de área, tá? Então você vai lá, pede uma autorização para a prefeitura, porque você quer construir um segundo andar, seja lá o que for, e você tem então o alvará de aprovação lá e execução da obra. Você, com esse alvará de aprovação e execução da obra em mãos, pode exigir que o locatário se retire do imóvel. Tem um detalhe lá na lei, se for hotel ou pensão, o aumento mínimo para que você tenha esse direito é de 50% de área. Tem um outro caso que é o caso de extinção de contrato de trabalho, que é um pouco mais singular, né, um pouco mais excepcional, mas o principal questão aí é o uso próprio. Agora, fiz um contrato de 12 meses, venceu o 12º, estou no 13º mês. Eu, como locador, não tenho a motivação de pedir o imóvel por uso próprio, mesmo porque eu tenho o imóvel próprio, então não tem a ver com a minha mãe, não tem a ver com o meu filho. Eu queria o imóvel de volta. Só que eu moro no imóvel próprio. Como que eu peço o imóvel? Pode pedir, mas você não pode exigir. Pedir você pode, você chega num acordo com o inquilino, o papel aceita tudo. Mas agora, você não pode simplesmente exigir a retirada dele do imóvel. E aí entra na última exceção. Quando você vai poder fazer isso, então? Quando a vigência ininterrupta do contrato alcançar 60 meses, ou seja, 5 anos. Então, veja a situação. Se eu tivesse feito um contrato nesse prazo padrão da lei de 30 meses, né? Esse prazo incentivado, a lei incentiva que você faça de 30 meses. Fiz de 30 meses, deu 31 meses, deu os 30 meses, eu como locador quero desocupar o imóvel, seja lá por qual motivo, porque eu quero alugar de novo por um melhor valor, ou porque, enfim, eu vou lá, peço o imóvel, o inquilino tem que se retirar, acabou. Se eu, como locador, fui tentar, entre aspas, ser espertinho, ou, na verdade, não é nem uma questão de maldade ou bondade, mas uma questão de estratégia. Eu falo, não, eu prefiro fazer de 12 meses, ou o inquilino pediu de 12 meses e eu aceitei, né? Aí, chegou no 12º mês, se eu não tiver uma justificativa concreta de uso próprio, se eu não tiver uma alvará de aprovação e execução, e se não for caso de extinção de contrato de trabalho, eu estou com o imóvel travado durante 5 anos. Então, veja a ideia, né? Veja o motivo do legislador ter feito isso. Ele quer incentivar as pessoas a não fazerem contratos de locação residencial por um período tão curto. Ele quer incentivar os locadores a disponibilizarem seus imóveis ao mercado para que eles sejam alugados por um período que, do ponto de vista familiar, é razoável para que você mude, para que você se estabeleça ali, crie um ciclo social, enfim, possa com conforto morar no imóvel por um prazo razoável, né? Agora, quer fazer por um período menor? Beleza. Você, como locador, está correndo o risco de só poder ter esse imóvel de volta daqui 5 anos. Então, é um risco que se assume. O que a gente costuma dizer para as pessoas é, eu estou entendendo o que você quer, geralmente para o inquilino, né? O inquilino muitas vezes fala, não, mas eu quero um contrato por um período menor e tal. Eu estou entendendo o que você quer,
mas o que acontece é que o que você quer pode prejudicar o locador, na verdade. Porque se eventualmente você está falando que você vai ficar só 1 ano no imóvel, inquilino. Mas se você gostar muito do imóvel, você perceber daqui a um tempo que, pô, pelo preço que eu estou pagando é um ótimo produto, etc., você, se o locador não conseguir provar que ele tem essa justificativa do uso próprio, de reforma com acréscimo substancial de área, você vai ter o direito de ficar 5 anos no imóvel, o que, estou dando um exemplo, o que de fato não é a intenção do locador. Então, nesta situação, como resolve aí? Coloca um prazo de 30 meses, tradicional, só que dispensa, eventualmente, a multa penal por rescisão antecipada, no caso do inquilino decidir sair do imóvel depois do 12º mês, certo? É uma possível solução que resolve a preocupação do inquilino, porque o inquilino, o que ele quer, na verdade, é não ter que pagar a multa do imóvel depois do mês X. Mas o que o locador também não quer é ficar com esse imóvel travado por 5 anos. Então, travado que eu falo é o seguinte, 5 anos hoje é um prazo longo demais para você fazer, na maioria dos casos, claro, não dá para generalizar, mas pode ser um prazo longo para você fazer um compromisso, você não sabe se você vai precisar do imóvel daqui 3 anos, 4 anos, enfim, ou se você vai decidir o vender, e aí na estratégia de vender, eventualmente estar locado talvez não seja a melhor opção, né? Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Então, então essa seria uma possível solução. Então, gente, em resumo, a lei obriga um prazo no contrato de locação residencial? Não. Só que ela incentiva a que este contrato seja de 30 meses. E por quê? Porque se você fizer com menos de 30 meses, mesmo vencido o contrato, ele então vai estar agora por período indeterminado, o locador continua não tendo o direito de, sem motivo nenhum, exigir esse imóvel de volta. Isso pode assustar algumas pessoas que estão ouvindo, mas é a realidade. Então, tomem muito cuidado, porque, inclusive na posição de profissionais, a gente pode muitas vezes dar uma orientação errada para os nossos locadores e, ao invés de fazer algo que o ajuda, a gente atrapalhou a estratégia de vida dele. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.